Ele é um garoto que se apaixona pela garota mais linda e famosa do colégio. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começou em um dia em que a Juliette estava sozinha, quando dois idiotas tentaram pegar ela de surpresa com uns canos gigantes. Mas ela foi ágil, desviou e derrubou o primeiro antes de nocautear o segundo com um chute certeiro. Quando achou que já tinha se livrado do perigo, o Maru apareceu do nada, jogou spray de pimenta nela e mandou seu capanga tampar a boca dela. Depois de amordaçá-la, ele ameaçou rasgar a blusa dela, dizendo que iria acabar com o grupo dela. Mas foi nesse momento que o Romeu chegou voando, pegou ela no colo e deu no pé. Enquanto a galera tentava entender o que tinha acontecido, mais gatos brancos surgiram e os cães caíram fora. Juliette começou a recobrar a consciência, mas ficou revoltada ao ver o Romeu em cima dela. Ele tentou explicar que estava salvando ela, mas ela chorou e saiu correndo, deixando claro que as chances dele com ela tinham caído ainda mais. De volta ao alojamento, os idiotas chamaram o Romeu de traidor e juraram vingança por ele ter roubado a presa deles. Mas ele botou moral e gritou que ia acabar com eles por terem destruído a vida dela. Nesse instante, uma flecha cravou na cabeça de um dos caras, e o Romeu viu que a Juliette tinha deixado um bilhete chamando ele para se encontrar com ela na fonte, o que fez ele pensar se era uma confissão de amor. Ao chegar lá, percebeu que era um desafio. Ela perguntou se ele tinha mesmo tentado machucar ela ou salvá-la, e por que ele protegeria uma inimiga. Ele ficou sem reação, já que ela acreditava que ser resgatada significava fraqueza. Mas quando ela disse que queria ser forte o bastante para mudar o mundo, ele topou o duelo. Durante o desabafo dela, ele entendeu que tudo o que viveu tinha levado até aquele instante. Ao ouvir isso, ela ficou surpresa, mas ele revelou que só pegava leve nas lutas porque amava ela, não por subestimar. Ela não conseguia entender como ele podia amar uma rival, mas ele jurou que jamais desistiria dela só por estarem em lados opostos e prometeu que podiam transformar o mundo juntos. Juliette, percebendo que ele ainda era o mesmo cara por quem tinha se apaixonado, empurrou ele na lagoa. Quando se aproximou, chamou ele de fracassado e disse que nenhuma garota normal sairia com um perdedor maluco como ele. E por isso mesmo ela queria ficar com ele, mas ele teria que provar que podia mudar o mundo. Mesmo assim, Romeu pediu para ela repetir. Quando ela disse que gostava dele, ele quase explodiu de alegria. Ela avisou que o relacionamento teria que ser escondido, mas, se isso fosse o preço para ficar com ela, ele prometeu manter segredo. Assim, viraram amantes secretos. Na manhã seguinte, Romeu correu mais rápido que o vento para encontrar Juliette, mas ela o ignorou, mandando ele nunca mais falar com ela. Foi justo quando dois membros do grupo dela chegaram correndo que ele se tocou que tinham que manter o romance em sigilo. O clima estava pesado naquela manhã, enquanto os cães pretos e os gatos brancos estavam se enfrentando. E Romeu puxou Juliette para um canto para tentar conversar, mas ela o imobilizou na hora, querendo saber o que estava rolando. Tentando parecer um namoradão, Romeu disse que queria entender melhor sobre ela, mas Juliette achou a desculpa fajuta e mandou ele focar na proteção da equipe dela, ignorando o que ele falou e indo embora. Romeu, porém, segurou ela e falou que a amava apesar de tudo. Enquanto isso, o poeta da madrugada quase fazia Juliette derreter com palavras doces, quando de repente Suki apareceu. Romeu teve que fingir que estava segurando Juliette numa chave de braço, mas apertou demais, e sem aguentar mais, ela deu um chute voador no rosto dele antes de sair furiosa. No vestiário das garotas do grupo dos gatos brancos, o pessoal elogiava Juliette por ter derrubado o Romeu. Mas sozinha, ela ficou pensando nos tempos em que o pai dela nunca dava atenção, e lembrou de como o Romeu tentou falar com ela mais cedo. Se sentiu mal por ter tratado ele com frieza. Foi então que ouviu uma voz familiar. Quando se virou, lá estava o Romeu pendurado na janela, tipo um homem-aranha. Ela fechou a cortina e chamou ele de tarado. Mas bem na hora em que ele ia dar um colar de presente para ela, o Scott, que também estava pendurado numa janela, acusou o Romeu de estar espiando a Juliette. Os dois caíram juntos e virou um bololô. Juliette tentou ajudar puxando o colar da mão dele, mas não foi rápida o bastante. Quando Romeu acordou, ela contou que a galera tinha ido atrás dela depois de ver ele despencando da janela. Então ele correu para alcançar Juliette antes que os parceiros dele atacassem ela com seus modos caninos. Quando finalmente alcançou ela, Juliette até sorriu, mas saiu correndo. Nisso, o grupo dos cães pretos e o Scott com seus aliados chegaram armando o caos e começaram uma pancadaria no estilo luta livre. No meio da briga, uns caras do grupo dos gatos brancos emboscaram Romeu. Ele se levantou com raiva, fechou os punhos com tanta força que partiu o colar ao meio. Romeu então pegou a estátua da escola, ativou seu modo avatar e criou um redemoinho que deu cabo dos inimigos. Por causa disso, o diretor obrigou ele a cortar toda a grama da escola, com as mãos. Enquanto ele estava lá, indignado com o castigo, Juliette apareceu. Ela o impediu de jogar o colar no lago e sugeriu que remassem num barco para aliviar o estresse. Enquanto Romeu encarava os olhos dela, sentia todo o peso sumir. Mas quando ela tentou derreter o sorvete dele com a boca quente dela, fingiu que procurava algo no bolso da calça dele. Na verdade, puxou o colar quebrado do bolso dele e pediu para ele fechar os olhos. Romeu espiou antes da hora e ficou vermelho ao ver Juliette tão perto. Ele percebeu que ela usava um colar igual ao que ele tinha tentado dar.
Quando perguntou se ela tinha consertado o colar com magia, ela respondeu que era o dela mesmo, um enfeite de oração que ganhou da mãe ao entrar no ensino médio, e que também simbolizava o amor mais puro. Juliette pediu para ele cuidar bem do colar, pois era um símbolo do sentimento e carinho dela como namorada. Romeu tentou devolver, mas ela se irritou e virou o barco, jogando ele no lago. Enquanto ele pedia ajuda para sair da água, ela simplesmente remou para longe. No dia seguinte, que era a tradicional folga anual da escola em que os alunos podiam passear pela cidade, Romeu aguardava animado pelo encontro. Foi quando a Asuki apareceu correndo, perguntando se ele podia acompanhar ela até um parque de diversões local. Mas ele já tinha outros planos. Quando ela perguntou com quem ele ia, um garoto de cabelo preto desceu as escadas e Asuki desmaiou, achando que Romeu tinha mudado de time. O que ninguém sabia era que no dia anterior ao encontro, Romeu e Juliette tinham se escondido na capela da escola para planejar como sairiam sem serem notados pelos colegas. Juliette achava que a missão era impossível. Então o Romeu sugeriu que a Juliette se disfarçasse usando um uniforme antigo dele e uma peruca. Ela achou a ideia ridícula e não queria parecer uma palhaça, mas depois de uma chantagem emocional recheada de lágrimas falsas do Romeu, ela acabou cedendo e entrou na brincadeira. Enquanto caminhavam juntos, do nada o Scott apareceu correndo e gritando o nome da Juliette. Felizmente, ele só reconheceu o cheiro dela, mas não conseguiu identificar o rosto por causa do disfarce dos cães pretos. Assim que o enxerido foi embora, Romeu se preparou para colocar o plano em prática. Mas antes que conseguisse dizer qualquer coisa, a galera dos cães se juntou em volta, achando que a nova amiga misteriosa dele era uma gracinha. Quando tentou afastar o pessoal para ter um momento a sós com ela, os caras começaram a espancar ele de leve. Mesmo assim, continuaram seguindo os dois pela cidade. Romeu ficou ainda mais irritado ao descobrir que o local onde queria levar a Juliette estava completamente lotado pelos pestinhas dos gatos brancos. Sem opções, acabaram parando num restaurante chinês bem modesto. Durante o almoço, Juliette derrubou sem querer um ramen fervendo em si mesma, e quando Romeu tentou tirar parte da armadura do disfarce para ajudar, levou um tapa estalado na cara. Depois disso, seguiram para o parque de diversões. Frustrado com o fim do dia se aproximando, Romeu puxou Juliette para a Casa dos Horrores. Ele queria usar a escuridão como desculpa para ficar mais perto dela, mas Juliette, morrendo de medo de zumbis, acertou um soco em um boneco e saiu em disparada, com Romeu atrás tentando alcançá-la. Após alguns minutos de busca, Romeu achou que ela tinha ido embora de vez e começou a se lamentar. Nesse instante, o Maru e sua gangue voltaram da própria missão e, ao verem o Romeu vulnerável, não perderam tempo. Empurraram o coitado direto no mar. Vendo que ele não sabia nadar, o Maru continuou forçando a cabeça dele para baixo, tentando afogar o rapaz como vingança pelos planos arruinados. Foi quando Juliette, ainda disfarçada de Júlio, apareceu e mandou os caras pararem. O Maru fingiu que ia obedecer, mas tentou atacá-la de surpresa. Só que ela já esperava o golpe, segurou o braço dele e o jogou no chão com uma chave bem dada. De volta à escola, Romeu agradeceu Juliette por ter salvado sua pele. Quando perguntou onde ela tinha ido antes, ela explicou que estava no banheiro feminino tirando a peruca, que coçava demais. Romeu achou que ela tinha abandonado o encontro por estar irritada, mas Juliette respondeu que, na verdade, se divertiu e conheceu melhor o lado humano dele. Com um sorriso leve no rosto, ela sugeriu que marcassem outro encontro em breve. E o Romeu estava prestes a aceitar quando Scott chegou e fez com que eles voltassem ao modo rivalidade. Algumas semanas se passaram e o aniversário de um mês do casal secreto se aproximava. Quando Romeu pediu para Juliette reservar a data, ela zombou dele, dizendo que ele era a parte mais sensível da relação. Depois se afastou, esperando que ele implorasse como um cavaleiro desesperado, mas quando ele ameaçou comemorar sozinho, ela voltou e prometeu que estariam juntos, só os dois. Eles estavam prestes a dar as mãos pela primeira vez quando Scott e Asuki apareceram correndo em direção a eles, forçando os dois a fingirem uma briga de fachada. E Scott e Suki anunciaram que a princesa Chartreuse, a vilã metida, estava retornando à escola. E quando ela chegou, mandou seu motorista, Sebas, anunciar sua chegada com estilo. Imediatamente, toda a galera dos gatos brancos correu para preparar tudo para receber a queridinha arrogante. Ao atravessar a multidão de bajuladores, Chartreuse parou quando viu o Scott com a cara fechada. Mandou ele bancar o bobo da corte e contar uma piada, mas antes que ele dissesse qualquer coisa, ela deu um tapa na cara dele, alegando que a própria existência dele já era hilária. Juliette tentou cumprimentá-la, mas a princesa respondeu puxando seu cabelo como se fosse uma boneca de vitrine. Quando exigiu que os cães pretos também prestassem homenagem, Romeu mandou ela engasgar num osso até perder a pose. Mas quando ela insistiu que todos deveriam se curvar à futura rainha, Romeu se levantou e com os punhos cerrados foi para cima dela com um soco destruidor. No instante antes de atingir o alvo, ela revelou que sabia sobre o romance secreto entre ele e Juliette. Isso fez Romeu hesitar por um segundo antes de chamá-la de mentirosa. No entanto, Chartreuse mostrou que falava sério quando mencionou o disfarce falso de Romeu. E pior, exibiu uma foto dos dois juntos. Todos ficaram boquiabertos com a revelação, enquanto Romeu só pensava no desastre que seria se aquilo vazasse.
Ela o pegou pela gravata e propôs manter tudo em sigilo, com uma condição, que ele se tornasse o cachorrinho de guarda pessoal dela. Surpreendendo a todos, Romeu se levantou e começou a fazer massagem nos ombros dela, com ela desfilando de um lado para o outro. Juliette lançou um olhar mortal para ele. Mais tarde, a princesa chamou Romeu e avisou que ele teria que se apresentar sempre que ela soprasse um apito especial, ou ela espalharia a foto e arruinaria a reputação dele para sempre. Quando Juliette encontrou Romeu, perguntou se ele preferia melões grandes em vez das laranjas dela. Enquanto ele gaguejava, o maldito apito soou e ele saiu correndo atrás da Chartreuse. Sob os olhares de todos os cães pretos, ela obrigou o Romeu a carregá-la nas costas, e quando ele começou a ficar cansado, ela mostrou a foto de novo para ativar o modo turbo dele. Depois de deixar a princesa no quarto, Romeu tentou encontrar Juliette para explicar tudo, mas antes que pudesse abrir a boca, o apito soou de novo, e ele foi obrigado a sair correndo para caçar uns bichos para ela. Quando regressou da caçada, tentou revelar a verdade para Juliette sobre o pacto com a Chartreuse, mas como sempre acabou sendo interrompido pelo irritante apito dela. Mesmo sem ter noção de nada, Juliette percebia que Romeu realmente se importava com ela. Então pediu para ele ir logo, e fez com que prometesse que não perderia de jeito algum o aniversário dos dois. Ao chegar no alojamento dos gatos brancos, a Chartreuse ordenou que ele ficasse imóvel, como se fosse um objeto descartável, apenas para provocá-lo, mas Romeu permaneceu sereno, já que estava arquitetando sua vingança. Quando voltou para casa naquela noite, levou um choque ao ver suas coisas arremessadas para fora, e os rapazes do dormitório explicaram que ele estava sendo expulso por manchar a honra da gangue servindo a Chartreuse. Romeu tentou argumentar, mas Sud e Toa disseram que ele deveria agradecer a Suki, que implorou o dia inteiro por ele, pois do contrário teriam seguido a lei do grupo e torrado ele vivo, igual faziam no Rio de Janeiro. No outro dia, a princesa Chartreuse transformou a vida de Romeu em um inferno, obrigando-o a realizar uma lista de tarefas absurdas e humilhantes, como esfregar os dedos mal cheirosos dela e até enfrentar motoqueiros brutamontes. Porém, Romeu precisava manter a calma, já que seu verdadeiro propósito era descobrir algum ponto fraco dela. Mas por mais que buscasse, Chartreuse parecia impecável em seus estudos, esportes e postura. Enquanto a carregava de volta para o dormitório na hora do jantar, a princesa avistou Juliette conversando com um estudante qualquer e gritou para que Romeu se virasse. Nesse instante, ele começou a se perguntar se finalmente havia encontrado sua resposta. No dia seguinte, ele encontrou Juliette, que contou que ela e Chartreuse eram amigas inseparáveis desde a infância e que a princesa sempre cuidara dela como se fosse uma irmã. Juliette também comentou que a Chartreuse estava distante desde seu retorno, mas antes de terminar a explicação, o apito soou novamente. Romeu já se preparava para sair quando Juliette segurou firme sua mão, pedindo para que permanecesse. Ao ver a tristeza no rosto dela, Romeu se encheu de determinação para colocar tudo em ordem. No aniversário deles, Romeu invadiu o quarto de Chartreuse em busca de algo que pudesse usar como chantagem. Contudo, a princesa voltou mais cedo do que o esperado e, ao notar algo estranho, começou a vasculhar o quarto até descobrir que Romeu havia encontrado seu segredo mais íntimo. Tentando se esconder, ele se jogou contra um espelho, achando que era uma janela, e a colisão acabou revelando uma passagem secreta que guardava um santuário da Chartreuse, repleto de fotos da Juliette. Romeu a acusou de querer experimentar o olho misterioso da amiga, mas quando ela negou, ele ameaçou incendiar a coleção de fotos e revelar suas bizarrices para toda a escola. Furiosa, Chartreuse começou a chutá-lo repetidamente. Romeu conseguiu esquivar de todos os ataques, chamando-a de amiga possessiva. A princesa em lágrimas confessou que Juliette era a única que a tratava como uma verdadeira amiga desde pequenas e que por isso não suportava vê-la ao lado de um rapaz que julgava um fracassado. Agarrada à camisa dele, implorou para que não a afastasse de Juliette. Antes que Romeu pudesse dar uma resposta, ouviram batidas na porta e, para surpresa deles, era Juliette. Aterrorizada com a ideia de que ela descobrisse seu segredo, Chartreuse pediu a Romeu que distraísse a amiga por alguns instantes. Quando olhou para o chão, percebeu que as fotos haviam desaparecido. Juliette se arrumou para o encontro de aniversário com Romeu e, ao ser questionada pela princesa se iria voltar, prometeu permanecer ao lado dela até o fim dos tempos. Depois que Juliette saiu, Chartreuse abriu a passagem do espelho para liberar Romeu e perguntou por que ele a tinha ajudado. Ele respondeu que sabia como era carregar sentimentos ocultos por alguém. Mesmo assim, a princesa fez pose de durona e disse que, apesar daquele favor, jamais aprovaria o relacionamento dele com Juliette, já que seria arriscado para ambos.